Você tá afim daquela gata, mas tem um pequeno problema. Ela tem um namorado ou tá dentro de um relacionamento. Só que você, com a sua percepção aranha, já notou que esse relacionamento não vai durar muito. Mas e agora? Como que faz para você ser a primeira opção dessa gata logo depois que ela terminar esse relacionamento? Não sabe? Cola em mim nesse vídeo que eu te garanto que depois que você assistir, essa gata, assim que ela terminar, você vai ser o primeiro cara que ela vai procurar. E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje eu vou ajudar você que tá afim daquela gata, que tá naquele relacionamento meia boca e a qualquer momento pode terminar. E eu achei importante fazer esse vídeo porque muitos caras ficam ali de butuca naquela gata que tá num relacionamento esperando a hora que esse relacionamento vai terminar. Porém, na maioria das vezes, quando ela termina, esse cara acaba nem ficando com ela. E muitas vezes ele gastou muita energia. Ficou conversando com ela durante meses, fazendo aquele papel de amiguinho. E as coisas não saíram muito bem como foi planejado. Por isso que hoje eu vou te dar dicas de como você pode fazer essa gata pensar em você como primeira opção logo depois que ela terminar essa relação. Mas antes, já sabe, já deixa o seu like aqui embaixo, porque senão você vai esquecer, principalmente porque a dica é foda. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se. Mas não esqueça de ativar o sininho das notificações. E outra novidade é que eu também estou no Instagram, me segue lá, instagram.com/santopapo, fechou? Dicas exclusivas somente lá no Stories. Bom, uma das coisas que sempre me ajudou em relação a me dar bem com mulheres, logo depois que elas terminaram a relação, foi eu ter uma crença de que eu não vou atravessar outro cara. Isso é, ficar com a namorada dele, fazer com que ela traia esse cara. Só que isso não significa que eu não posso estar ali preparando o terreno para caso as coisas não deem certo para ela. E utilizando esse método, as coisas sempre saíram como eu planejei nesse tipo de situação. Inclusive é uma das poucas situações que antigamente dava muito certo, até eu aprender como fazer as outras coisas certas também. Mas isso, o que me ajudou muito foi a minha crença de que eu não fico com mulheres dentro de uma relação. E qual é a primeira dica que eu vou te dar? O primeiro erro é você ficar de mimimi demais. Ficar conversando com essa gata aí, se aproximando e criando um vínculo de amizade muito forte. Cara, pense comigo, se essa mulher namora, o namorado dela sabe da amizade de vocês e tá sussa em relação a isso, e você mesmo assim tá a fim de ficar com ela, qual é a percepção que tanto a namorada quanto o namorado tem de você? De que você não é ameaça alguma, principalmente porque ela não está interessada em você, obviamente, e ele não vê você como ameaça. Resumo, amigo gay. É triste isso aí, mas não se preocupe, não quer dizer que você não tem que ficar mantendo contato com essa mulher. Você tem sim, você tem que se mostrar presente de vez em quando. Por isso que existem algumas ferramentas que você deve utilizar e aí entra a segunda dica. Essa mulher ela não está disponível para você no momento. Então, cara, você não deve ser imediatista nas respostas que você tem com ela no WhatsApp e principalmente, cara, use muito a curiosidade. A curiosidade faz com que a gente pense mais do que deveria sobre determinado assunto. Isso porque o nosso cérebro, ele fica maluco quando uma informação está incompleta. Então, quando você está conversando com ela, ela faz uma pergunta curiosa, cara, deixa de molho, às vezes até de um dia para o outro. Dica 3. Evite a todo custo ficar falando sobre a relação dela. É isso mesmo. Esqueça que ela tem namorado, mas não fique dando em cima. Converse de forma misteriosa, de assuntos interessantes. Fale de série, fale de filmes, fale de música. E você também pode falar de outras coisas mais interessantes que nos liga a dica número 4. Cara, conte as coisas que você faz com ar de mistério. Saiu com mulher? Fale que saiu com uma gata, não precisa contar detalhes. Foi na balada?
fala que foi animal, fala que foi legal, fala que foi divertido. E por que você tem que fazer isso? Porque é tão importante você fazer isso. Lembre-se, numa relação, muitas vezes nós estamos dentro de uma bolha. Você se namorou, você sabe como é que é. É como se você não tivesse contato com o mundo exterior. Por isso que muitas vezes quando a gente termina uma relação, a gente fica completamente sem chão. A gente perde parte da nossa identidade. Então, você, o seu papel, o seu trabalho é ser o correspondente dela com o mundo exterior. Ela vai saber como é divertido o mundo exterior, como é divertido sair, como é divertido os lugares que você vai, através das histórias que você conta. Você sempre teve papos divertidos com ela, falando de séries, de filme, de música, não importa, de coisas que são legais, coisas que conectam. Você não ficava falando do relacionamento dela. Então, ela não faz uma associação de namorado com você. Porque essa associação é inconsciente. Quando você começa a falar muito da relação da pessoa, do namorado da pessoa, você cria um laço entre o namorado e você. É como se o cérebro dela, de uma forma meio biruta, imaginasse que você e o cara são amigos de alguma forma por conta de tanto que vocês falaram sobre um assunto. E o código moral dela, meio que de forma inconsciente, vai impedir ela de ficar com você. Por quê? Porque ela vai associar que ficar com você é como se fosse uma traição, porque vocês já, digamos assim, estavam falando sobre esse assunto enquanto ela namorava. Agora, você seguindo todas as etapas que eu te passei agora, o que vai acontecer quando ela terminar o relacionamento? Ela vai te procurar no mesmo instante para vocês estarem saindo juntos. E uma dica extra muito importante: fique de olho se ela já não vai começar a ficar interessada em você durante o relacionamento dela. Porque você utilizando essas técnicas parece inofensivo, mas vai fazer com que ela pense em você mais do que deveria. E se o namoro dela não estiver legal, muito provavelmente ela pode acabar até terminando para sair com você, para viver essas histórias que você contou para ela, se é tudo realmente verdade. E como você pode testar, como você pode descobrir se nesse momento ela tá a fim de ficar com você ou não? Eu tô deixando aqui na tela mesmo, nos cards, um vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, onde eu ensino um teste infalível através do seu WhatsApp, onde você manda uma mensagem inofensiva e a resposta vai te dar toda a informação que você precisa se ela está a fim de você ou não. Então, bora conferir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!